Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Ponto de Conexão. Agora são 21 horas em ponto, eu sou Irineu Guarner Filho e a partir de agora fico com vocês até às 10h30 da noite. O tema de hoje é o imposto de renda que está batendo a porta. Se você, assim como muitos brasileiros, tem dúvidas sobre como fazer, fique com a gente. Na Claro TV 511, na TV aberta 55.1 e no YouTube, @canal Rede RS. O Ponto de Conexão está começando. Com a chegada de mais um período de acerto de contas com o Leão, milhões de brasileiros já se mobilizam para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026. O prazo está oficialmente aberto e com ele surgem dúvidas recorrentes e também novas preocupações. Afinal, a cada ano, regras podem mudar, exigências são atualizadas e o contribuinte precisa redobrar a atenção para evitar erros que podem levar à malha fina. Neste ano, a expectativa gira em torno de possíveis atualizações anunciadas pela Receita Federal do Brasil, que podem impactar desde a faixa de isenção até a forma de declarar rendimentos, bens e investimentos. Além disso, o avanço das plataformas digitais e o cruzamento de dados cada vez mais sofisticado tornam o processo mais ágil, mas também mais rigoroso. No programa de hoje, vamos esclarecer as principais dúvidas dos telespectadores, entender o que mudou na prática e trazer orientações para que você preencha a sua declaração com segurança e tranquilidade. O que declarar? Quem está obrigado? Como evitar problemas com o fisco? O Ponto de Conexão de hoje está no ar. O prazo para a entrega da declaração já começou a correr e milhões de brasileiros precisam acertar as contas com a Receita. Mas antes de preencher qualquer dado, é fundamental entender quem realmente precisa declarar e quais são as regras deste ano. Hoje nós recebemos aqui para falar sobre este assunto o Bruno Ferreira, que é advogado tributarista, está aqui conosco. Boa noite, Bruno. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Também está conosco a Priscila Castanha, consultora de empresas contábeis. Priscila, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Irineu. E completa a nossa mesa desta noite aqui, Tatiele Perroni Gonçalves, que é contadora e perita judicial. Boa noite, Tatiele, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Bom, nós temos aí uma série de questões para levantar, muitas dúvidas, como acontece todo ano, né? Há pequenos ajustes, há novidades que surgem, enfim, e o contribuinte às vezes fica meio perdido, principalmente aqueles que fazem a sua declaração, né? Muita gente também paga para um contador fazer, enfim, aí não se preocupa com isso. Mas para quem faz a declaração, às vezes surgem muitas dúvidas. Então a gente vai tentar nesse programa de hoje esclarecer as principais dúvidas, pelo menos, do nosso público. E as nossas também, porque a gente vai aproveitar e fazer uma consulta aqui com esse time de especialistas aí que vão nos ajudar a entender melhor tudo isso. Eu vou começar então com a Priscila lá na ponta aqui da nossa mesa, perguntando o seguinte: Priscila, quais são as principais alterações do IR esse ano? Todo ano temos alterações, né? O que basicamente mudou esse ano e que o contribuinte deve prestar mais atenção? Boa noite. Nós, então, temos aí uma preocupação muito grande com a questão da pré-preenchida, né? Esse novo formato, na realidade, ele traz as informações, mas elas não são analisadas. Isso pode trazer para o contribuinte uma grande possibilidade de entrar em malha fina se não tiver atenção na revisão dos campos. Então, eu já vi hoje uma informação de que algumas pessoas encontraram dificuldades ali, incoerências ali, que não batiam, né? E já fizeram esse alerta, né? Exatamente. Como ela vem abastecida de informações do próprio E-Social, da REINF, obrigações acessórias que os contadores entregam, apesar de ter essas declarações entregues, pode ocorrer falha humana e na hora de fazer o preenchimento da declaração do imposto de renda, é importante que revise esses campos que vêm preenchidos de forma automática. É o preenchimento aquele automático, a declaração pré-preenchida. Esse que pode estar dando problema. Exatamente. Né? E existem campos também que não são
atualizados de forma automática, como o caso dos imóveis, que precisa ser feita uma revisão e um complemento dos valores que são pagos. Há o risco de, se simplesmente apertar o botão e mandar, cair na malha fina? Com certeza. Existe essa preocupação, então existe a necessidade de ter uma organização muito detalhada do contribuinte, que tem informações a serem feitas como bens, como dependentes, tem que também ser organizado para ver quem é que vai declarar, para não correr o risco de cair na malha fina. Sim, porque também a tecnologia da Receita está bastante avançada e hoje, ainda mais com a IA e tudo, é muito fácil cruzar os dados e pegar algumas incoerências, né? Então, é preciso que o contribuinte também fique atento a isso. Doutor Bruno, novidade desse ano, pelo menos para quem acompanha o assunto de longe, assim como eu, que sou um leigo no assunto, uma novidade que eu vejo todo mundo comentando aí é o cashback da Receita. O que é o cashback da Receita? Vamos explicar um pouquinho para o nosso público. Primeiramente, boa noite. Né? Boa noite. Grato pelo convite, pelo espaço, para a gente poder conversar sobre um tema que anualmente preocupa, nesse período de março, mais ou menos até maio, todos os contribuintes. Né? Todo ano sai uma novidade, pipocam informações, né, de vários lados. Então, a ideia é a gente justamente conseguir tranquilizar o pessoal, o contribuinte, a fazer sua declaração de maneira tranquila, organizada, com tempo, né, com prazo, para que não venham ocorrer inconsistências na declaração, seja na pré-preenchida ou seja no preenchimento manual. Até fazendo um complemento no que a colega comentou, a Receita Federal, além dessa questão da pré-preenchida, esse ano ela trouxe mais dados que anteriormente não estavam, né, que não importavam, mas é importante o alerta que justamente é importante fazer essa validação, porque muito embora essas informações elas sejam fornecidas por outros agentes, né, econômicos, como bancos, instituições financeiras, das próprias empresas, é sempre importante fazer aquela verificação, né, as próprias declarações médicas ali, para avaliar se de fato está tudo preenchido da maneira adequada, porque isso não pode realmente causar uma inconsistência. Uma questão interessante que o próprio Serpro divulgou na atualização do sistema, uma questão muito legal que eu até trouxe aqui, é que hoje automaticamente, à medida que vai sendo feito o preenchimento da declaração, o próprio sistema vai emitindo alertas. Então, estou fazendo o preenchimento da declaração e já vai me dando alertas. Olha, talvez esse campo aqui não esteja com a informação precisa, adequada. Então, ele vai sinalizando o contribuinte em relação a isso. O que traz ali uma tranquilidade, porque antes de transmitir, tu consegue fazer uma dupla verificação para avaliar se realmente aquelas informações estão consistentes, né? A própria ferramenta já vai alertando. Ferramenta, né? Então, como tu bem falaste, a Receita está investindo muito em tecnologia. Então, hoje, o sistema da Receita ela recebe informações de muitos agentes econômicos, né? Onde o banco de dados é muito robusto. Então, anualmente, ela investe nessa tecnologia. Isso até faz um pouco de sentido com um ponto que não é diretamente a pauta de hoje do Imposto de Renda, mas está conectado diretamente com a reforma tributária. Sim. Porque a ideia é justamente não eliminar 100%, mas que seja tudo já venha pronto e o contribuinte vai ali só realmente conferir e transmitir sua declaração. Claro. Né? Então, vem sendo feito muito investimento nesse sentido. Poupa o trabalho do contribuinte. Poupa o trabalho, né? Tanto do contribuinte quanto também da própria Receita. Mas, objetivamente, respondendo ali a tua dúvida, o que é o cashback, né? É um modelo de restituição automática que foi criado para contribuintes que têm valores a receber, mas que não entregaram a declaração por não estarem obrigados. Então, por exemplo, eu não fiquei enquadrado em uma daquelas regras de obrigatoriedade, mas mesmo assim tem lá um valorzinho a restituir de imposto de renda. Então, por exemplo, digamos que eu tive um rendimento anual de 20 mil reais, mas tive lá 500 reais de descontado de imposto de renda. Nesse caso, eu não estou obrigado em razão de uma das regras. A declarar. Mas a Receita sabe que você tem direito a esse valor. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Serão valores provavelmente pequenos, né? A Receita trouxe que o limite é até R$1.000, né? R$1.000. Até R$1.000, então esse valor vai ser restituído em um lote. Não é tão pouco assim, um valor dinheirinho bom, né? Para ir buscar, né? E esse valor que vai ser depositado, ele vai sair num lote específico, né, da Receita. Então, agora eu não recordo, acho que eu trouxe o dado aqui de qual o lote, mas esse ano vão ser 4 lotes, né? Sim. E um desses lotes específicos vai ter lá o lote do cashback. Do cashback. Que então vai restituir essas pessoas. E a Receita vai pagar por Pix, né? Por Pix, vinculado, muito importante, ao CPF.
Ao CPF. Ao CPF. Não pode lá colocar como Pix o celular, o e-mail, tem que ser o CPF. Não, é o CPF. Hoje o CPF é o principal documento, né? O principal registro. Está substituindo até o RG e outros documentos. Né? Então, vai ser daqui a pouco o nosso único registro, né? O registro único, aí tudo caminha para isso. Bom, nós vamos ter bastante tempo aqui para esclarecer muitas dúvidas ainda. Bruno, eu vou querer que você traga para nós aí um pouco da tua experiência e tal, para nos ajudar a entender isso. Agora, Tatiele, o que basicamente o contribuinte tem que fazer nesse momento para evitar problemas com a Receita? O que ele, digamos assim, deve fazer e o que ele não deve fazer, porque vai ter problemas? Às vezes, nem sempre a pessoa está agindo de má fé, mas age por descuido, age por não conhecer a ferramenta, o sistema, enfim, e acaba se complicando lá adiante, né? Ninguém quer se incomodar com a Receita, imposto é importante, todos temos que pagar, é o dinheiro que financia a saúde, a educação, a infraestrutura do país, então, assim, todos nós temos que contribuir. Ninguém gosta de pagar imposto, mas temos que pagar, né? E muita gente acaba se complicando, às vezes, inadvertidamente, involuntariamente. O que não se deve fazer? Primeiramente, esse ano, como a Priscila falou, a gente vai ter bastante malha fina em quem fizer a pré-preenchida e não se atentar ao informe de rendimentos. Uma das questões importantes, né, para quem não quer cair na malha fina, é seguir o informe de rendimentos enviado pelas empresas, porque foi extinta a DIRF, que era uma declaração onde as empresas ali colocavam todos os ganhos que iam para a Receita Federal. Essa informação ia para a Receita, todos os rendimentos de cada trabalhador. Esse informe de rendimentos vai para o funcionário e a partir dele tu fazia o teu imposto de renda. Isso não é mais assim. Faziam todas as declarações. Então, a DIRF, ela caiu, isso não é mais assim. Agora, é tudo pelo E-Social, conforme a Priscila falou, né? Então, essas informações, elas sobem para o sistema e, às vezes, a empresa ela pode retificar uma informação. Ela pode ainda estar subindo algumas informações. Então, por exemplo, eu mandei minha declaração pré-preenchida hoje. Daqui a 2 meses... E deu tudo certo. Daqui a 2 meses, a Receita vai me botar na malha. Por quê? Porque a empresa retificou lá. E aí, o informe de rendimentos, também é importante lembrar, né, que ele tem que ser disponibilizado para o trabalhador até o dia 28 de fevereiro de cada ano. Então, o trabalhador, ele tem em mãos o informe de rendimentos antes de começar o prazo da entrega do imposto de renda. Nós já estamos recebendo. Então, algumas empresas ainda estão mandando esse documento, porque ainda estão retificando esse documento. Então, mas e aí, a pessoa quer entregar rapidamente, ser o primeiro a entregar, como é que faz? Para não cair na malha fina, a gente tem que seguir o que está no informe de rendimentos de cada uma das fontes pagadoras. Colocar exatamente o que está ali. Isso vai te impedir de cair na malha fina? Também não. Pode ser que não, a empresa pode retificar lá adiante. Exato, mas tu vai conseguir comprovar para a Receita Federal que tu estava fazendo da forma correta. Sim. Que tu estava seguindo o que consta no documento oficial, que é o que vai para a Receita Federal, né? Então, a minha especialidade, ela é voltada para os processos judiciais. Todo mundo que recebe um processo trabalhista, às vezes pessoas, né, recebem milhares de valores altos, o doutor Bruno aí pode falar com mais propriedade também. E esse pessoal, quando faz a declaração, quando coloca os valores recebidos de processos trabalhistas, cai na malha fina normalmente. E aí a gente tem um prazo para apresentar essa documentação. A sentença, tem questões ali que não são tributáveis e que a gente retira, né, da base do imposto, mas que lá no cálculo, nesses cálculos mais antigos, né, por planilhas, eles iam como rendimentos tributáveis. Então, essa é uma questão bastante importante. O pessoal que tem processo trabalhista que vai declarar, ou contrata um escritório de advocacia que saiba o que está fazendo, ou contrata um contador de confiança, um contador especializado, porque esse pessoal cai na malha fina. Né? Então, assim, é bem, como tu falaste, né? Não necessariamente a pessoa está fazendo algo errado. Pois é. Né? Mas precisa explicar para a Receita de que forma que tu está calculando e demonstrar que tu está calculando correto para que tu saia da malha e a pendência seja resolvida. Sim. E a Receita tem sido bem flexível nessa questão, bem tolerante, quer dizer, ela aceita retificações, mesmo depois da entrega, dá para retificar a qualquer tempo, né? Quer dizer, a Receita vai jogar duro com quem
sonegar, com quem não declarar, aí é diferente. A propósito, nós sabemos que agora, desde o ano passado, né, saiu a nova regra que quem ganha até R$5.000 não precisa declarar imposto de renda. Então, muita gente está dizendo, bom, então esse ano eu estou livre da declaração. Não é bem assim, né? Exatamente. Essa alteração que nós tivemos no ano passado, que ela veio em conjunto com essas várias alterações que nós tivemos tributárias que tratam sobre a reforma tributária como um todo, ela também abarcou as mudanças ali envolvendo o imposto sobre a renda, né? Sim. E um ponto importante que a lei trouxe é a chamada taxação dos super ricos, né, que tributa determinado valor que é distribuído de lucros. Por outro lado, a gente sabe que para tapar, digamos, essa perda de arrecadação, esse valor teria que sair de algum lugar, né? Enfim, desculpa, ao contrário, para minimizar os efeitos dessa isenção de até 5 mil, se na mesma lei se trouxe ali uma taxação para quem ganha ali, recebe lucros acima de um determinado valor. Mas com relação ao valor de 5 mil, para compensar essa perda de arrecadação. Aqui é até importante um destaque, acho que é bem válido, né? Porque a gente fala que é uma isenção de até 5 mil. Tecnicamente, na verdade, na lei, se a gente for observar, não é uma isenção. Não foi feito um ajuste na tabela do imposto de renda. Isso é importante destacar que talvez daqui um ano a gente vai estar discutindo a atualização da tabela de novo. Claro. Porque o que se fez dentro da regra da norma, da lei, foi apenas aumentar uma faixa de dedução de forma para que quem ganha até 5 mil, claro, não é, vá... Porque já havia dedução para quem ganhava até 3 mil e pouco, que era até 2 salários. Então, na verdade, se aumentou um pouco essa faixa de dedução... Subiu para 5. Para 5. Então, na verdade, se a gente falar em isenção, na verdade, não é uma isenção, é um aumento da dedução. Foi um ajuste. Isso tem uma questão que faz sentido, né, até para o governo, para o fisco. Porque se ele realmente aumenta a faixa de isenção para 5 mil reais, a primeira faixa de 7,5%, ela já começaria lá em cima, a partir de 5 mil. Então, consequentemente, teria uma perda de arrecadação astronômica, né? Sim. Então, o que se fez? Se fez um estudo, a Receita inteligentemente fez um estudo e identificou que não, vamos aumentar, na verdade, a faixa de redução para zerar o imposto lá. Legal. Mas, objetivamente, o que ocorreu com a questão dos 5 mil reais? Essa alteração, de fato, quem ganha até 5 mil não vai pagar mais imposto de renda, mas isso, na verdade, vale para quem for prestar contas com o fisco para o próximo ano. Nós estamos, neste ano 2026, prestando as informações referentes ao ano anterior. 2025. Né? Então, tecnicamente falando, fatos geradores que ocorreram no ano anterior, então vale a regra vigente do ano passado. Então, essa isenção de 5 só vai valer na declaração do ano que vem. Exatamente, a partir desse 2027. ano. Né? Então, o sujeito vai lá e recebe, oferece 5 mil reais, não vai pagar o imposto de renda. E no próximo ano, quando ele for fazer o acerto com o fisco, né, isso vai todo esse rendimento, claro, se ele não ficar enquadrado em outras situações lá da obrigatoriedade, ele vai estar isento de pagar o imposto. E, Bruno, só para não perder aqui o fio da meada, e se a pessoa vai até metade do ano recebendo 5 mil e depois, sei lá, muda de emprego e arruma outro emprego e passa a receber 10? Nesse caso, ela vai estar sujeita à incidência da tabela progressiva do imposto de renda. Sobre né? todo o ano daí? Não, nesse caso, parte da... Porque até a metade do ano ela não declara. Ela vai ter 2 informes de rendimentos, na verdade, né? Sim. Então, a empresa A vai enviar o informe de rendimentos para o sujeito e a empresa B vai enviar o informe... E se for na mesma empresa, ganhou uma promoção, dobrou o salário, que não é muito comum, mas vamos imaginar. Nesse caso, vai ficar sujeito à incidência da verba, né? Na verdade, da remuneração, a partir dessa tabela progressiva. Então, nesse caso, ele possivelmente já vai chegar talvez aos 22,5%. Agora não tem bem ali os certos valores, né? Sim. Mas vai tributar. Mas não existe isso de até a metade do ano eu não pago imposto e vou pagar só sobre meio ano. Não existe isso. Não, nesse caso, no ajuste anual, vai se fazer toda a soma da renda e vai se verificar. Ultrapassou o limite, né? Ou não ultrapassou o limite. Tem dedução, não tem dedução? É a média do ano. Exatamente, vai fazer toda a soma e lá vai fazer o... Por isso que a gente fala ajuste anual, né? Então, lá, um período eu estava isento, no outro eu recebi um valor maior. Ok, vamos ver se no final das contas tu tem a receber
ou tem que devolver ainda mais alguma parte para a Receita Federal, né? Pois É que as empresas, elas tributam o IRPF de forma mensal. Então, ele vai olhar aqueles 10 mil reais, por exemplo, e ele vai tributar mensal. O que vai acontecer com essa pessoa que ganhava 5 mil reais até junho, e de junho para frente passou a ganhar 10? Provavelmente Ganhou ela vai ter restituição. super promoção e passou para 10. Ela vai ter provavelmente uma restituição, porque na soma da renda, ela não seria tributada em 10 mil reais mensais. Ela teria menos imposto no anual a pagar. E aí, dependendo da faixa que ela se enquadrar, muito provavelmente ela tem restituição. Ah, então tem que ficar atento a isso. Esse ponto que a colega comenta é o regime de caixa, né? Que ela olha as bases mensais, né? Sim. Então é sempre mensalmente o fechamento ali que é feito na pessoa física, diferente de uma empresa que daí tem outras particularidades. Com mais dados, né, integrados, a gente sabe que a Receita a cada ano melhora a sua tecnologia e hoje tem aí ferramentas de IA, tudo que eles devem estar usando, imagino, suponho que estejam usando, enfim. Ela está mais rigorosa. Para quem ainda pensa que dá para driblar aqui ou ali, ficou mais difícil. Por exemplo, a Receita tem como identificar erros involuntários e erros que são intencionais? Existe essa possibilidade, Priscila? Perfeito. Essa pergunta é muito essencial, até para esclarecer para o contribuinte como que funciona o mecanismo de tecnologia do governo, né? Hoje nós temos a informatização do software do governo, ou seja, quando a gente fala de e-social, falamos de REINF, são softwares utilizados pelo governo para informatizar e trazer tecnologia para analisar as informações que estão sendo recebidas pelas empresas de contabilidade que estão sendo transmitidas para o governo, onde ele analisa e ele já sabe o que está sendo recebido e faz cruzamento entre todos esses programas que hoje têm uma tecnologia de ser muito mais rápido a conferência desses dados. Alguns anos atrás, quando nós como contadores, fazíamos alguma declaração, o tempo de processamento para chegar no governo era muito maior, né? Hoje não. Hoje, quando eu faço uma obrigação acessória de folha de pagamento, a própria declaração dos valores dos rendimentos de um funcionário, ele vai instantâneo. Eu calculei a folha de pagamento, fez o fechamento, ele já sobe, ou seja, a Receita já tem essa informação lá. Imediato. É imediato. Inclusive, a partir do momento que tu faz um processo admissional, um processo de férias, essas informações todas têm prazo para a Receita Federal estar recebendo essas informações. Então, foi feita essa informatização, não apenas das informações da folha de pagamento, mas também da parte de retenções, que entra, no caso, aí o programa que veio para complementar o e-social, que é a REINF, onde a Receita sabe as informações do que foi retido de imposto de renda. Então, a partir do momento que é informatizado os validadores, os programas da Receita Federal, a fiscalização vai se tornar muito mais acentuada em cima do contribuinte. Então, por mais que ele tenha boa intenção de fazer a declaração e conferir o informe de rendimento dele e venha outras informações já preenchidas, é importante que revise, porque, como eu comentei anteriormente, nós temos algumas informações que vêm desses validadores, que podem sim, que nem a colega comentou, ainda virem com erros e as empresas acabarem retificando, e se o contribuinte não receber esse informe de rendimento, pode gerar problema. Sim. Mas também existem aqueles campos que não têm atualização, né? Então, eu tenho um imóvel que eu tenho um valor lá de 500 mil, esse imóvel eu fiz pagamentos ao longo do ano, essas informações precisam ser atualizadas dentro do validador e o governo, nesse sentido, ele não tem esse controle. Então, são duas etapas, né? As informações que estão informatizadas com tecnologia, uma tecnologia de ponta, vamos dizer assim, que a Receita Federal tem, e aquelas informações que eles não têm ainda o acesso e não vão ter o cruzamento nesse primeiro momento, porque hoje, praticamente, tudo que a gente movimenta passa de alguma forma pelo governo. Sim. E tem coisas ainda que estão sendo trabalhadas, provavelmente, no cruzamento, né? É porque se usa cada vez menos o dinheiro vivo, né?
cash, né? Hoje tudo passa, o dinheiro é Movimentação eletrônico, hoje a financeira. moeda é eletrônica. Exatamente. A movimentação financeira está também sendo enviada pelos bancos. Se for, até linkando assim, uma questão que ainda também, provavelmente nos próximos anos vai haver algum tipo de melhoria. As informações dos médicos que entregam muitas vezes recibos no seu CPF, né? Isso também é algo que é muito importante quando vai contratar um prestador na área da saúde, ter uma atenção. Apesar de também esse profissional de repente, querendo fazer o melhor da forma correta, pode existir o erro humano. E nesse ponto, existe uma atenção e um cuidado que o contribuinte tem que ter. Se ele está declarando, mas também se esse prestador de serviço declarou essa informação. Porque o cruzamento e a informatização desse processo ainda não é 100% seguro, né? Pode acabar ficando alguma informação de algum serviço da área da saúde que não foi declarado por esse profissional da saúde e o contribuinte declarar e cair na malha fina se ele fizer essa declaração. Agora, ainda só para a gente não deixar para trás aqui uma questão, ainda no tópico do cashback, e vocês acham que esse modelo de devolução automática ele pode ser considerado assim uma correção de distorções que haviam no sistema tributário e pode haver erros aí na devolução? Se houver, como é que o contribuinte pode conferir se recebeu corretamente isso? Como é que ele vai acompanhar isso aí, já que ele não fez a declaração? Nesse caso, me parece que atende sim uma questão de justiça fiscal, né? Porque, de fato, muitos contribuintes, às vezes por desconhecimento, de fato, não sabiam que tinham direito àquele valor, né? Muita gente deixava de buscar isso aí, né? Então, é uma forma, me parece, realmente uma justiça fiscal de fazer essa devolução de maneira automática. Veja, a Receita já sabe que o sujeito tem direito àquele valor. Mas o sujeito, por ser um valor, às vezes, baixo, né? Mas para ele é importante, claro. Então, já devolve o valor para o contribuinte, né? Porque a gente sabe que, às vezes, famílias de baixa renda, qualquer valor, 100, 250 reais, 300 reais, R$1.000, ajuda muito ali naquela estrutura familiar. Então, me parece que sim, que é uma medida muito interessante da Receita Federal. Até fazendo um paralelo, nós temos uma figura do cashback na reforma tributária também. Então, sempre faço essa conexão, porque isso tudo tá conectado, né? Se a gente observar os movimentos da Receita, o que vem saindo de alteração na legislação, tudo tem um sentido, né? Tudo tem uma lógica e vai levando para isso. A Receita, antigamente, ela era muito de gerar um contencioso. Não que hoje não seja, mas hoje a gente percebe a Receita um pouco mais cooperativa. Sim. Né? Inclusive, na reforma tributária, nós temos lá um princípio da cooperação tributária. O que é isso? Ao invés de nós entrarmos em litígio, vamos cooperar um com o outro, vamos trocar informações para a gente poder, daqui a pouco, resolver isso de uma maneira tranquila, né? Não inflar a máquina pública com processos e tudo mais. Então, voltando à questão do cashback, acredito que sim, que é uma medida muito interessante. Talvez até para os próximos anos aumentar um pouco esses valores também ali. Né? É algo que já está se falando, né? Que talvez possa aumentar um pouco. Talvez seja um piloto vendo como é que vai processar esse ano, estejam né? testando, mas eu vejo que é uma medida muito interessante e muito válida realmente essa questão do Eu adorei esse termo cashback. do Bruno, de justiça fiscal. Né? A Receita Federal, ela realmente devolvendo para o contribuinte um valor que é dele. E que às vezes ele nem sabia. Ele nem sabe. Como é que a gente vai conferir? Ele vai pegar o informe de rendimentos dele, a empresa vai enviar, e ele vai conseguir entrar lá no ECAC, lá na Receita Federal, com a senha do Gov, né? Vai entrar lá no site do ECAC, lá tem as declarações, tem a parte do meu imposto de renda, ele consegue verificar os valores ali que foram declarados, provavelmente pela própria Receita, bater com o informe de rendimentos, e se tiver alguma inconsistência, fazer um agendamento pelo site da Receita Federal, ir até uma agência, né? Ou buscar um computador. Ele recebe lá, também. digamos, Tatiele, R$300, R$400. E ele não tem certeza se é esse o valor. Ele tem como conferir isso. Ele tem como conferir, claro. Ele vai pegar o informe de rendimentos e vai verificar se esse foi o valor que foi retido da conta dele. Se ele não ultrapassou o teto, se isso realmente bate, ele pode buscar até um horário na própria Receita para questionar, né? Sim. Não, isso é importante. É importante que ele tenha
meios de controlar isso, porque a Receita cada vez enxerga melhor, né? Claro. O foco da Receita está cada vez melhor, né? Que instrumentos, agora uma curiosidade assim, que eu acho que todo mundo tem, que instrumentos a Receita está utilizando para cruzar essas informações? Por exemplo, ela tem acesso a redes sociais das pessoas ou não? Existe isso ou não? Eu acredito que a Receita... Aqueles sinais exteriores de riqueza, aquele tipo... Isso é uma questão que chama atenção, né? A ostentação nas redes, né? Nas redes sociais. Eu acho que isso é uma coisa que chama a atenção do fisco. Aqueles perfis abertos, ostentando, e daqui a pouco a Receita pode querer cruzar isso com as declarações de imposto dessas pessoas, figuras públicas daqui a pouco, né? Isso porque pode... a gente vê muito isso, né? As pessoas lá... jatinhos, iates, aí declara uma renda pequena, um patrimôniozinho mínimo. Eu acho que o principal foco da Receita são as movimentações bancárias. É por aí que a Receita mais se orienta melhor. Porque os bancos, eles têm uma legislação, eles são obrigados a mandar semestralmente, né, as informações bancárias. Então, todas as movimentações por CPF, por CNPJ. Então, tudo que a Tatiele, o Irineu, o Bruno, a Priscila movimentaram naquele ano de entradas e saídas, a Receita ela vai ter esse acesso. E isso essas informações a Receita ela já tem. Porque os bancos fazem o envio para o Bacen envia para a Receita Federal. Então, toda essa movimentação ela é cruzada. A Receita Federal tem essa movimentação. Então, o que a Receita Federal ela tem feito ano a ano? O que a gente tem visto assim? As maiores movimentações, eles provavelmente têm um filtro das maiores movimentações e daqui a pouco vai fazer um random ali, né? Vai pegar aleatoriamente alguns outros menores para fiscalizar. Sim. Então, a Receita, ela tem esses dados. Eu acredito que cada vez mais a Receita está trabalhando em sistemas e desenvolvendo formas de conseguir cruzar 100% desses dados, né? Até aqui um complemento que é uma questão importante, né? Que a própria Receita trouxe uma questão que estava se divulgando muito de fake news, né? O que ocorre? Não é a movimentação bancária, o PIX, que é tributado. O que ocorre ali, fazendo o complemento que a colega comentou? O que é tributado é a renda, o rendimento. Então, por exemplo... O sujeito declara R$5.000 que ele tem de rendimento. Só que daí tu olha a movimentação financeira dele é R$30.000. Sim. Então, aqui acende o sinal de alerta. Tem uma inconsistência. Porque tem uma possível inconsistência. Daqui a pouco esses valores ali, caso o contribuinte consiga justificar por algum motivo, não vai atrair a incidência do imposto, não é? Mas aquela movimentação muito alta, onde tem... justamente numa desconexão, um descasamento, na verdade, de uma renda declarada muito baixa com uma movimentação muito alta, isso de fato acaba chamando a atenção do fisco em razão desses cruzamentos de dados. Uma questão interessante que a gente vem percebendo, inclusive em algumas autuações fiscais, isso que a colega comentou de daqui a pouco, o jatinho, uma rede social. O que a Receita ela acaba, em algumas situações, trazendo para dentro de uma autuação fiscal é justamente uma ostentação, vamos chamar assim, né, que não é compatível com aquela renda. Claro. Então a Receita ela pode, isso a gente já viu já em autos de infração, inclusive, a Receita ela traz fotos, prints de viagens, bens, patrimônios, veículos. Isso vai para o processo. E traz ali na autuação. Mas por que ela traz? Para justamente demonstrar, na visão do fisco, a gente sabe que às vezes não é, então a gente sempre tem... O contribuinte sempre tem direito de se defender. Sim, é importante frisar isso, né? O contribuinte sempre pode recorrer, né? Exatamente. Então, o fato de, às vezes, do contribuinte sujeito ser autuado não quer dizer que aquela autuação está correta, né? Então, esse é o primeiro ponto a destacar. Mas a Receita traz para justamente fundamentar o porquê daquela autuação. Claro. Então, aqui até uma questão de mito que vem surgindo e surgiu muito, né? O PIX vai ser tributado. Não, o PIX ele não vai ser tributado. Na verdade, a renda gerada através da movimentação bancária oriunda de um PIX ou de uma transferência bancária, sim, pode atrair a incidência do imposto. Né? Mas o PIX, por si só... continua não sendo tributado. Né? E aqueles negócios que ocorrem, que as pessoas fazem, às vezes negócios pequenos e às vezes negócios maiores, em dinheiro vivo, a mala de dinheiro. Como é que a Receita vê isso aí? Como é que ela consegue enxergar esse tipo de negociação?
Esse é um ponto que às vezes é um pouco mais difícil de rastrear, mas a Receita tem como rastrear. Porque é uma das formas que a corrupção movimenta dinheiro no país, né? Porque Malas de dinheiro. Até as colegas ali que são contadores vão conseguir visualizar melhor isso. Mas dentro da declaração do imposto de renda, lá no final, eu tenho uma evolução do meu patrimônio. Então, veja, sempre quando eu tenho uma aplicação, eu tenho que ter uma origem. Né? Então, o sujeito teve uma renda ou não teve nenhuma renda declarada, mas o sujeito aparece lá com um imóvel, com um veículo. Opa, vai acontecer o que a gente chama de um caixa negativo na declaração do imposto de renda da pessoa física. Sim, acende uma luzinha amarela. Contribuinte, vem aqui, vamos tomar um café e me explique de onde que o senhor conseguiu adquirir esse imóvel de R$500 mil. O senhor ganha 10 mil por mês e comprou uma Ferrari de 5 milhões. Exato. De onde veio esse dinheiro? Ou os laranjas, né? Os chamados laranjas. Laranjas também. Então, a Receita, nessas situações, inclusive, tem previsão legal que ela pode presumir uma renda e aí cobrar o imposto devido com aplicação de multa, inclusive. Sim. Claro que isso vai passar por um processo tributário, uma autuação, mas ela, muito embora ela não saiba exatamente que eu recebi a mala do Irineu, Sim. não é? Numa brincadeira, obviamente, Claro. né? Ela vai querer avaliar, tá, mas como é que está essa movimentação patrimonial? De onde veio isso? De um ano tu estava com 100, no outro ano passou para 10 milhões. Opa, eu quero saber a origem dessa tua renda aqui. Até porque os registros de imóveis também, esses registros de bens, eles também passam pela Receita. Isso é informado para a Receita O Federal. cartório de registro de imóveis informa a Receita. Exato, eles precisam informar. Então, a Receita, ela vai ter ali a noção de quanto tu tem em bens. Não exatamente. Tem bens que tu tem que preencher ou que são mais antigos, mas né, os imóveis novos, o registro de imóveis, ele vai informar a Receita. Assim como os bancos, o cartório também informa. Bancos, o cartório também informa. Tudo vai para o banco de dados da Receita. Na mesma questão quando ocorre um óbito, né? Quando a gente tem que fazer a declaração lá de espólio. Quando existe um óbito, essa comunicação ela vai direto para a Receita. O CPF, se tu fizer a consulta já do CPF, vai constar lá que a pessoa faleceu. Aí já se verifica automático o patrimônio da pessoa e o espólio, quem vai receber. Tudo, são mecanismos de controle importantes, né, e pontos de atenção que o contribuinte tem que ter quando faz a declaração, para não deixar passar alguma coisa, às vezes, né, por descuido, enfim, e lá adiante vai se incomodar. Nesta época do ano, também a gente está vivendo uma epidemia de golpes no país via celular, via WhatsApp, via internet e tal. Nessa época do ano, quais são os golpes mais comuns e que exigem dos contribuintes um cuidado maior para não ser vítima nesse momento? Já tem aparecido muita coisa aí por telefone, por WhatsApp, enfim, mensagens da Receita, né? O contribuinte tem que ficar atento a que tipo de investida? Não clicar em nenhum link. Nenhum link. Pelo amor de Deus. Receita Federal não manda e-mail. Receita Federal faz comunicado por carta. Se tiver que fazer um comunicado, é por carta. Carta de papel? Carta de papel. Olha, a Receita Federal manda uma carta. Nem e-mail. Nem e-mail. E-mail também não. WhatsApp, WhatsApp muito menos. SMS, muito menos. Então, não clicar em nenhum link que venha por e-mail, que diga que tu tem imposto a pagar, que diga que tem uma DAS pendente. Essa época do MEI também, tem muito spam e muito golpe nessa questão do MEI. Nós já vamos entrar no assunto do MEI, porque o MEI a DAS não foi paga, tu tem que pagar a DAS, então ali tem que tu caiu na malha fina. Logo depois do imposto, é uma chuva de golpe de malha fina. Então, eles mandam que tu caiu na malha fina, que tem que pagar uma taxa para liberar. Então, não clicar em nenhum link. Se tiver alguma dúvida, ir na Receita Federal ou contatar um contador, um advogado de confiança e não clicar em nenhum link sob hipótese alguma. Então, eu posso até compartilhar com vocês, assim, que eu tive 2 casos que aconteceram na mesma semana, inclusive, que foi uma notificação se identificando como Gov, só que era ao contrário, né? Em vez de ser colocaram o .br.gov no final. Então, mandaram um link, assim, realmente bem intuitivo para quem não tem conhecimento, quem não está acompanhando, assim, olha a mensagem com o símbolo da Receita Federal,
com o ponto .gov, né? Sim. Chama a atenção a clicar no link e tentar buscar a solução. Então, se atente a qualquer mensagem realmente que receba pelo WhatsApp ou por SMS, porque não é nesse formato que a Receita faz contato. Sim, porque geralmente é isso, né? Não é uma cobrança, às vezes é dizer que tem uma devolução, tem um valor a receber e a pessoa fica toda empolgada e o dedinho é mais rápido do que o bom senso, né? E quando vê, aí clicou, pronto. Aí entra lá, está na mão dos golpistas. Agora são 21 horas e 41 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo aqui e em seguida a gente volta para falar mais ainda sobre o imposto de renda, tirar as dúvidas do nosso público, dos nossos telespectadores e também as nossas próprias dúvidas aí. Todo ano muda alguma coisa no imposto e a gente precisa estar atento para não cometer nenhum erro. Já voltamos. Estamos de volta com o ponto de conexão aqui na Rede RS e no programa de hoje estamos falando sobre o acerto de contas com o Leão, o imposto de renda. Neste bloco a gente vai falar um pouco mais sobre as particularidades da declaração do imposto de renda para quem é MEI, microempresário individual, microempreendedor individual. Os nossos convidados desta noite são Priscila Castanha, consultora de empresas contábeis, o Bruno Ferreira, advogado tributarista, e a Tatiele Perrone, contadora e perita judicial. Como eu disse lá no início do programa, nós estamos aí na Claro TV 511, canal 511, estamos aí na TV aberta 55.1 UHF e também estamos ao vivo nesse momento no YouTube, @canal Rede RS no YouTube. Você pode acompanhar também o nosso programa. Eu queria falar um pouco agora nesse bloco, nos últimos tempos, muita gente ou perdeu o emprego, ou pediu demissão, virou empreendedor. Muita gente acabou se tornando MEI, né? Microempreendedor individual. E aí surgem uma série de dúvidas, né? MEI faz declaração para a Receita, paga imposto, não paga. Queria que vocês nos explicassem um pouco qual é a situação do MEI, que não é o microempresário, é o microempreendedor individual. O MEI tem que ter uma atenção redobrada, né, Irineu? Nós temos, assim, uma preocupação... Nós, como contadores, temos uma preocupação muito grande com o MEI, porque... Primeiro, porque ele tem uma certa autonomia em relação a emitir suas guias, a ter também, de certa forma, o suporte do próprio contador, mas a figura do contador cada vez se faz mais necessária para essas pessoas jurídicas. Por qual motivo, principalmente? Porque no momento que o MEI faz a sua declaração, ele tem que estar atento que todo o valor que ele emitiu de notas não é exatamente o que ele vai declarar como rendimento isento. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. E apesar também da declaração pré-preenchida, se ele também tem outros trabalhos, como CLT, ele também vai ter que ter uma atenção, porque ele não vai declarar só esse trabalho CLT, ele tem que declarar também ele como pessoa jurídica e como qual o lucro que ele teve, né? Então, todo MEI tem de fazer a declaração, mesmo que não tenha imposto a pagar. Ele tem que ter um cuidado em relação à questão dos rendimentos que ele teve e oferiu dentro do CNPJ dele. E existe a necessidade, sim, do MEI ter um controle de tudo que entrou e saiu no CNPJ dele. E isso ainda, vamos dizer assim, que tem que ser quebrado alguns paradigmas em relação a isso, porque como é um formato mais simplificado, onde ele só emite uma guia, e existe essa questão que não existe a obrigatoriedade até então de ter um contador, porque ele tem esse trabalho de forma gratuita até então do contador, acaba não recebendo muitas vezes toda a orientação como uma pessoa jurídica precisa ter em relação a regramentos jurídicos. E ele é uma pessoa jurídica, é um CNPJ. Exato, e como CNPJ ele movimenta e tem a capacidade de gerar empregos, ele pode ter um colaborador, então
ele movimenta também a economia do país, esse CNPJ. Cada vez mais, Cada vez mais. E a tendência dele ter um crescimento e evoluir para um outro tipo de enquadramento é muito grande. Então, o que ocorre muitas vezes também em relação ao MEI? Ele vem progredindo e existe essa necessidade de transformação. Ele não tem o acompanhamento apropriado, porque o nicho de negócio dele não é a área contábil. Então, ele acaba, muitas vezes, só descobrindo depois que ele já perdeu a condição de MEI. Então, acaba sofrendo outros tipos de necessidade de entrega de obrigações acessórias que ele vai buscar depois que já ocorreu o problema. Então, além da questão do imposto de renda, o MEI ele tem vários pontos de atenção que existe um cuidado muito grande quando se fala vou abrir um CNPJ. Sim. Né? Então, em resumo, assim... Mas o MEI está isento até um certo valor? Como é que é? Ele tem um limite para ser MEI de faturamento? Nesse caso, fazendo um complemento que a colega comenta, né? A gente aqui precisa, quando a gente fala de MEI, a gente precisa fazer São duas coisas distintas, né? O MEI é um CNPJ, sim, mas por trás daquele CNPJ tem um sujeito, o CPF. Ele é vinculado ao CPF? Isso. Ele é o sócio da empresa. Né? Ele recebe... Sim. Por isso que às vezes acaba então há uma vinculação com o CPF. Exato, acaba se confundindo porque ele mesmo ali dentro daquele MEI, né? Mas o que ocorre? Hoje o MEI ele tem um teto de faturamento. Sim, né? Que é de quanto? 81 mil. 81 mil reais. Tem um projeto de lei que está no Congresso. Até 81 mil de faturamento, se ele faturou 80.999, ele não declara imposto, não paga imposto? Não, na verdade, o que ocorre, tá? Quando a gente fala 81 mil de faturamento, é da PJ. Sim. Por isso que a gente tem que distinguir o que é a pessoa física. Por quê? Não, estou falando só como MEI, né? As notas que ele emitiu não chegou a 81 mil. E aí ele só continua sendo MEI. Continua sendo enquadrado como MEI. Mas dentro Mas do MEI... faz uma declaração? Dentro do MEI, nós temos a declaração anual, né, que seria a declaração dos rendimentos do MEI, onde ele vai declarar, eu fiz 80 mil reais esse ano de notas. Isso é feita a declaração do MEI e, a partir disso, uma parte desses rendimentos ela vai ser tributável na pessoa física e uma parte ela não vai ser tributável. Como é que tu vai saber isso? Ou tu faz um regime, um livro caixa muito bem controlado para tu conseguir comprovar para a Receita. Existem presunções, né? Como, por exemplo, o MEI prestador de serviço, ele tem uma parte da renda dele que ela automaticamente não é tributável. Tem uma presunção que, se eu não me engano, é 32%, eu acho, não é? Isso. 32%. Então, desses 81 mil, 32% de 80, digamos que ele tenha auferido 81 mil em notas fiscais, em faturamento. 24 mil e uns quebradinhos. A gente faz o cálculo aqui. Ele estaria, digamos assim, isento no imposto de renda, né? Então, vezes 0,25.920, ele estaria isento. Ele vai declarar lá que ele recebeu rendimentos isentos da pessoa jurídica. Como é que tu vai saber quanto desse valor, né, é tributável ou não? Tu vai, dentro do livro caixa tem algumas despesas que tu pode deduzir, mas tu vai ter que comprovar essas despesas ou fazer um livro caixa então verificar a partir desses os 81 mil menos esses 25.920, quanto o que vai para os rendimentos tributáveis da pessoa física. Sim. Então, o MEI ele ainda pode pagar imposto de renda de pessoa física. Ele vai pagar a guia DAS, mas ele vai ter recebimentos da pessoa jurídica e desses recebimentos, tirando essa presunção, são rendimentos tributáveis até que tu prove o contrário. Aqui até eu trouxe um exemplo de cálculo, acho que talvez para ficar um pouco melhor, que é bem no exemplo que a colega trouxe, ele tem um faturamento lá na pessoa jurídica de 81 mil. Aqui eu trouxe até o exemplo de um comércio, né, onde existe uma presunção de 8%. Então, 81 mil foi o faturamento do MEI, né? Desses 81 mil, há uma presunção de 8%, que é a parte isenta. Então, o rendimento isento dele lá na declaração da pessoa física. Então, nesse caso aqui, 6.480, ele vai declarar lá
no imposto de renda dele como um lucro isento, lá na ficha de rendimento isento. Sendo um outro nicho, daí os 8% ele tem que ser comércio, né? Ele tem que pagar o ICMS, aí é um outro nicho. Porque a gente tem os 8% quando é comércio, industrial e comercial, né? E o pessoal que paga ICMS tem inscrição estadual e o pessoal que são os prestadores de serviço tem inscrição municipal. E esse pessoal, ao invés de pagar o ICMS lá na Guia DAS, vai pagar ISS-QN. Ou tu pode ter o misto. Aí o misto, como é que funciona? Tu vai ter o ISS e tu vai ter o ICMS. Sim. Tu vai ter as duas. Mas daí, na hora da declaração, tu vai ter que segregar o que é cada um. Aí é uma declaração um pouco mais complexa. E se passar dos 81 mil, Tatiana, faturou 120 mil? Existe um limite aonde tu ainda continua Simples Nacional para o próximo ano, se eu não me engano. Até acho que a Priscila e o Bruno podem até me ajudar, que não é a minha especialidade. Mas tu ainda continua sendo Simples Nacional, mas tu é desenquadrado do MEI a partir do próximo calendário. Se tu ultrapassar muito esse limite, tu é desenquadrado a partir de janeiro daquele mesmo ano. E aí o que tu vai fazer? Tu vai ter que fazer uma retificação na junta comercial para virar uma empresa e tu vai ter que fazer a retificação de todas as declarações do ano, desde janeiro. Tu desenquadra no mesmo ano calendário. Sim. É isso, né? E quanto é esse muito? Existe um percentual estabelecido? Existe um percentual, eu só não estou recordada agora, mas acho que é 20%, né? É 20%. Quer dizer, 16 mil acima dos 81 já teria que ser outro enquadramento. Passa para outro enquadramento. Passaria para outro enquadramento. 97 mil. Isso. E também lembrando, né, que nós temos a reforma tributária, que daí agora nós temos um outro cenário a partir do próximo ano, que também é necessário fazer uma análise tributária para entender qual é o melhor cenário, né? Mas pensando sem reforma tributária, nós enquadraríamos, normalmente passa para Simples Nacional, né? E essa questão do MEI, até para complementar o que os colegas falaram, nós temos dois cenários, né? Ratificando o que o Bruno disse. Nós temos a figura do MEI, que é o CNPJ, e nós temos o sócio desse CNPJ. Então, nós vamos declarar no imposto de renda, ele como pessoa física, o sócio. E o sócio lá dentro do imposto de renda, ele tem que declarar o lucro que a empresa dele teve. E a empresa dele é o CNPJ que está enquadrado como MEI. Então, lá na declaração de imposto de renda, entra a questão do limite que a Tatiele falou. Eu tenho lá 25 mil que eu posso declarar como isento, mas o restante não pode ser isento. Então, eu tenho que saber o valor do faturamento e daí existe a necessidade de ter um controle do que tudo que entrou, tudo que saiu, que é fazer essa parte de escrituração contábil, que pro MEI pode ser por livro caixa, para mim poder distinguir o que é lucro e o que eu vou estar declarando no imposto de renda daquela pessoa física. Sim. E não no CNPJ. O CNPJ ele vai fazer uma declaração que é entregue até maio, que é a da ZNMEI. Aí é uma outra declaração que normalmente também pode ser feita pelo contribuinte, pelo próprio MEI, que a gente acaba chamando ele de MEI, mas é a pessoa jurídica dele, né? Sim. Ele mesmo pode fazer essa declaração, prazo também até maio, porém, nós temos esse cenário. Ele, como pessoa física, tem que fazer a apuração do lucro dele e declarar juntamente com o que é isento, que daí tem esse valor ali que nós estipulamos, que é um valor aproximado de 25 mil, e, claro, avaliando o tipo de atividade dele, porque hoje existe essa classificação também de percentuais. Então, existem várias regras que precisam ser analisadas e, por isso, também que existe essa necessidade de ter um contador, muitas vezes, orientando essa empresa, esse MEI. Quer dizer, 81 mais 16 seria 97 mil. Até 97 mil ele não perderia o enquadramento de MEI. Seria isso? É 20%, sim. Ele não perderia enquadramento de simples. Ele perde o MEI a partir do próximo ano. Do próximo ano perde o MEI. Por exemplo, ano passado, auferiu 96 mil. Aí, esse ano, quando for fazer a da ZN, vai colocar lá 96 mil. Desenquadra automaticamente do MEI a partir, digamos assim, deste ano de 2026. Sim. Se passar esse limite dos 20%... Ele parte do ano calendário. Ele vai para o ano calendário da declaração, ou seja, janeiro de 2025, tu já não era mais MEI, aí tu vai ter que declarar como empresa normal, fazer mudança na junta comercial, pagar um monte de multas.
Olha então aí. o MEI ele tem que ter um controle rigoroso do faturamento. Parece tão simples, tão desburocratizado. Outra questão, Tatiele, quando alguém abre uma MEI, né, e imediatamente começa a receber uma série de correspondências, e-mails, enfim, dizendo que tem que pagar, que está atrasado, que a empresa vai ser fechada, que não sei o que, o CNPJ vai ser cancelado. Isso geralmente é fake, né? Isso geralmente é golpe, né? Mas como é que as pessoas, os golpistas, têm acesso a essas informações? Como é que elas sabem que alguém acabou de criar uma MEI? A abertura de um CNPJ ela é de interesse público, então isso é divulgado, né, num diário nacional, os CNPJs que foram abertos, justamente porque alguém, inclusive, pode se opor à abertura disso. Eu posso ver meu nome lá e pensar, não, mas eu não abri nenhum CNPJ, eu vou me opor a isso, sim. eu vou impugnar alguém poderia essa abrir abertura. no teu nome. Exatamente. Então, isso é de interesse público, isso é divulgado. Esse pessoal que divulga fake news e que aplica golpes, eles olham diariamente essas publicações e eles buscam o CNPJ e se tu jogar lá no Google consulta CNPJ, vai existir um site onde tu coloca o CNPJ, eles têm acesso ao teu CNAE, a tua razão social, ao teu CNPJ, ao teu e-mail, ao teu telefone, ao quadro societário, aí eles pegam o teu nome, aí eles buscam em outra base de dados. Então, assim, é uma busca de informação sem fim. Sim. Eles podem ter acesso a várias informações tuas. Então, eles vão te mandar um e-mail, provavelmente para aquele cadastrado na empresa. Então, sempre interessante é quando tu abrir uma empresa, desvincula do teu e-mail pessoal. Abre um e-mail somente para a empresa, porque tu sabe que o que for para lá, na abertura do CNPJ, provavelmente é golpe, é spam. Sim. Né? E eles começam a divulgar. Tu tem um conselho para pagar, tu tem uma contribuição confederativa, isso tem bastante. Os clientes apavorados, meu Deus, tu não me disse que tinha isso para pagar. Sim. Então, não tem. Não né? tem. O MEI não tem taxa para abrir também, tá? Isso é importante. Muitas pessoas vão lá em alguns sites que cobram uma taxa de R$100, de R$300. O MEI, ele não tem taxa para abrir, não existe taxa para abrir. E as pessoas pagam, e esses sites, eles realmente fazem o CNPJ. Fazem. Mas o MEI, tu pode abrir ele sem taxa, tu pode abrir ele em 5 minutos. Ele é muito fácil de abrir, mas ele não é tão fácil de manter. Eu estou vendo isso aí, né? Abre ali pelo gov.br, né? Exato. Mas depois a manutenção é bem mais complicada. Aí precisa de um contador olhando tudo, né? O Sebrae, ele presta bastante serviço para o MEI também. Eles têm vários serviços legais, tanto para o MEI quanto para as pequenas empresas também, né? Então, às vezes, quem é MEI e quer ter um pouco mais de informação, procurar o Sebrae também da sua cidade, porque eles têm uma divulgação muito interessante para esse público, né? Estamos vendo aí que não é tão simples como parece, mas a pessoa que tiver interesse e bem orientada, enfim, pode fazer isso aí de uma forma tranquila e não ter problemas também com o funcionamento da sua empresa. Porque senão lá adiante vai precisar dar uma nota e aí vai estar provavelmente bloqueado. Se tiver que passar então, Tatiele, para um outro enquadramento, aí tem que ir à junta comercial e abrir uma empresa. Seria daí um microempreendedor, microempresa? Como existe é que seria? a microempresa, existe uma empresa de pequeno porte. Qual é um passo acima do MEI? São portes, né? Até 360 mil, se eu não me engano, tu é microempresário. Acima de 360, tu é uma empresa de pequeno porte. Isso a gente fala em faturamento anual. Sim. Né? Ou projeção de faturamento anual. Eu tenho clientes mais antigos, assim, que eles começaram como MEI. E aí, não, mas eu vou ficar no MEI durante muito tempo e logo o negócio decola e as pessoas passam a ser uma empresa maior, né? Mas que bom, né? Como você está ganhando mais dinheiro, né? Isso é muito bom, muito bom. O crescimento é bom. Mas quando tu ultrapassa esses limites e tu vai verificando que tu vai ultrapassar, faz o desenquadramento, faz a comunicação do desenquadramento para a junta comercial, busca um contador para fazer essa transição, porque daí existe uma transição que tu faz, não precisa ir até a junta comercial, né? Se tu for até a junta comercial, acho que eles não vão atender. Faz online. Mas... E aí sim, aí começa a pagar online, taxas, aí tem que pagar taxas, tem que pagar impostos. Sendo uma atividade enquadrada ainda no Simples, aí é um pouco mais fácil de conseguir um contador que te atenda, buscar um contador na tua cidade e vai conseguir orientar melhor. A propósito, assim,
Às vezes o contribuinte fica em dúvida, né? Eu faço a declaração simples, faço aquela completa. Quando é mais vantajoso fazer uma ou fazer a outra? Dá para escolher isso aí em alguns casos? Como é que funciona isso? Esse caso me parece que é uma questão mais de decisão financeira realmente do contribuinte e conforme o que ele tem de despesa. Né? Vamos pensar, por exemplo, um sujeito, um contribuinte que ele é solteiro, não tem muitas despesas ali, tem uma determinada renda. Né? Às vezes, para ele, nesse caso, vale mais a pena optar pelo desconto simplificado. Simplificado. Né? Simplificado. Agora, para aquele sujeito, para aquele contribuinte, e que ele tem dependentes, tem despesas médicas, tem escola, entre outras, nesse caso, vale mais a pena fazer a declaração completa. O grande ponto aqui é que o próprio sistema da Receita, onde fazia a declaração, é um sistema robusto, inteligente, ele mesmo já vai te dando a opção mais digamos, vantajosa ali para o contribuinte. Porque à medida que vai sendo preenchidos os dados, as informações, ele vai te dizendo já se naquela opção simplificada tu vai ter menos imposto a pagar ou imposto a restituir e vice-versa. Né? Então, aqui é uma questão muito financeira do contribuinte avaliar o que ele realmente tem de renda, quais são as despesas que ele possui, não é? Dependentes, despesas médicas com educação, plano de saúde, entre outros, né? E fazer esse cálculo que, na verdade, tem uma facilidade onde o próprio sistema já traz ali um comparativo, né? Automático que o contribuinte vai avaliar em qual desses modelos ele vai optar, né? Se vai ser pelo modelo simplificado ou completo. O modelo simplificado aqui ele tem um desconto padrão, né? Então, o que ocorre? Eu substituo todas as despesas que eu posso deduzir previstas na legislação e opto por um desconto simplificado de 20%. Né? Então, ali, o sujeito vai fazer conta, na verdade, vai fazer a avaliação para entender qual o melhor cenário para ele, né? Então, aqui não tem uma resposta pronta, vai ser realmente uma questão muito particular e uma decisão muito financeira, às vezes, da aí pessoa. tem que fazer cálculos e ver o que vale a pena e o que não vale. Exatamente. E como é que declara esses rendimentos de trabalhos, prestação de serviço freelance, o chamado bico, né? A pessoa tem lá uma atividade, eventualmente presta um serviço, recebe um valor por aquilo ali, a empresa exige uma nota, enfim... A empresa vai declarar e a Receita vai cruzar isso aí. Como é que declara o rendimento do bico ou do freelance? Fica muito... primeiro tem que entender melhor assim, qual o cenário da atividade desse contribuinte, né? Então, no caso, você me comentou sobre a questão de emitir nota. Se ele tem uma pessoa jurídica, qual o tipo de enquadramento... Né? Ou se foi só um recibo? Se foi só um recibo. Então, dependendo do valor desse recibo, ele não vai ser significativo, né? Aí tem que avaliar também os valores dessa declaração de imposto de renda, se é uma declaração que está dentro do que precisa ser declarado e do que não está. Então, teria que avaliar esses pontos, né? Mas como que a gente pode, de repente, direcionar para esses trabalhos? Eu, como contribuinte que auferiu uma renda superior a 30 mil, né, tenho a obrigatoriedade de fazer o imposto de renda, eu vou avaliar todos os rendimentos que eu recebi, lembrando de sempre conferir se a outra pessoa lá fez também a informação para não cair na malha fina. Então, o X da questão é esse, se eu tenho que fazer essa entrega, se esse valor é significativo, e se existe também o outro lado que fez a declaração para poder constar ali, não dar incongruência nas declarações, né? Quais são os erros mais frequentes que levam mais contribuintes à malha fina? Porque ninguém quer cair na malha fina, né? Quais são os erros que as pessoas mais cometem e vão parar na malha fina? Bom, um dos pontos, assim, da questão da malha fina, que eu vejo principalmente é em relação às informações dos rendimentos que acabam divergindo do informe de rendimentos, né? Então, por mais que nós falamos logo no início da pré-preenchida que já venha essas informações, é importante ter um cuidado e conferir os valores que estão dentro
da pré-preenchida e se não teve nenhuma alteração posterior, que nem nós falamos anteriormente. Então, ainda assim, existe muita malha fina em virtude do que foi definido lá no informe de rendimentos e do que está sendo declarado. Né? Outro ponto assim, que vale ter uma atenção é o que eu estou declarando como despesas médicas e se esse profissional da área da saúde fez a informação de forma correta, se foi declarado, mesmo que seja na pessoa física. Como é que o contribuinte vai saber isso, se o médico declarou ou não? Diante ao documento, né, comprobatório que ele vai fornecer. Então, ele tem que emitir fornece um recibo. Esse recibo tem que virar a nota, né? Ele normalmente fornece o recibo, mas... tem que ser nota, né? Tem que ser a nota, né? Acontece em alguns casos, assim, eu mesmo posso dizer por experiência que me forneceram o recibo e disseram que iam me enviar a nota. E aí a nota não veio. E nunca veio, né? Então, assim... eu acabei não declarando, já passou tempo, aí depois ainda até gosto de... Até posso comentar, assim, que ainda me falaram, não, então se eu tiver que refazer, eu vou ter que retificar, o médico ainda, né, a secretária da médica ainda me falou, eu vou ter que retificar tudo, daí aqui a declaração não tem como. Enfim, né, mas assim, seria o correto, porque aquela nota teria que ter sido declarada naquele ano do calendário e não foi feita, e eu no meu imposto de renda eu quero usar desse valor para bater no meu imposto de renda. Né? Mas existe isso. A propósito, Priscila, essas despesas médicas que as pessoas vão guardando as notas durante o ano, elas são totalmente dedutíveis? O que pode e o que não pode ser incluído? Existe um limite, né? Não são todos os profissionais que estão nessa tabela de despesas médicas, então existe um rol de serviços ali que podem ser deduzidos. Não são todos. Não são todos, né? Mas nós temos aí a fisioterapia que entra, a parte de psicologia. Quando faz, muito importante, a cirurgia também entra. Procedimentos estéticos? Procedimentos. Não. Aí tem um detalhe, né? O que não entra é os materiais. Então, essas informações, elas vêm separadas e têm que vir separadas para que esse contribuinte faça a declaração. Então, tem que tomar cuidado. Os honorários médicos, né? Os honorários, exato. Muito bem, agora são 10 horas e 10 minutos. A gente vai fazer mais uma breve pausa aqui na nossa conversa, que está muito boa, estamos aprendendo bastante aqui. E em seguida a gente volta com o último bloco do Ponto de Conexão, tirando ainda mais dúvidas que todos nós temos aí sobre a declaração do Imposto de Renda 2026. Já voltamos. E voltamos com o último bloco do programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Além de evitar problemas com o fisco, o contribuinte também quer saber como pagar menos dentro da lei, é claro, e, se possível, receber uma boa restituição. O imposto de renda deste ano também pode ser uma ferramenta de organização financeira. Com informação e planejamento é possível reduzir o valor pago e até aumentar a restituição, não é? Muito bem, então a gente vai, só para não perder aqui o que a gente começou a falar ali no último bloco, a questão das deduções de consultas, né, de consultas médicas. Para evitar esse tipo de incongruência, eu não sei se o médico declarou, não declarou, aí eu declaro, pego lá a nota, declaro. Para evitar esse tipo de confusão, incongruência, existe hoje uma ferramenta para isso? Desde o ano passado, né, a Receita ela avançou significativamente nisso, né? E ela criou um sistema chamado o Receita Saúde. Receita Saúde. Então, é um sistema onde esses profissionais da saúde vão prestar informações ali desses recibos, né? Então, a Receita, a partir agora desses últimos anos, ela consegue ter um mapeamento mais completo dessas informações, em razão de ser tudo de maneira digital. Então, justamente para não acontecer aquelas situações de o médico não me forneceu o recibo e eu lancei a despesa e caí na malha fina. Então, a partir desse novo sistema, né, isso acaba reduzindo um pouco, né, essas malhas finas. E o contribuinte pode ir lá e verificar se o médico declarou ou não a sua consulta. Ele tem um pouco mais de segurança no preenchimento da sua declaração.
E até pegando um gancho de um ponto que a gente veio falando dessas despesas, a Receita Federal no ano passado ela divulgou quais foram os principais motivos que os contribuintes caíram em malha fina. Isso, a questão que a gente levantou no outro bloco. Isso aí. Então aqui a gente tem uns dados muito interessantes que são fornecidos pelo próprio governo, né? Ele fala aqui que 32% das declarações que caíram em malha fina foram resultantes de despesa médica não comprovada. Olha aí. Né? Então, aquilo que a Priscila falava, né? Dá uma incongruência. Né? Exatamente. Outra questão que a Priscila também comentou, né? Omissão de rendimento dos titulares e dos seus dependentes. 30% das declarações caíram em malha em razão disso, né? Aí temos outras deduções não comprovadas e também ali divergências, né? Como a gente falou, de informações da fonte pagadora e do contribuinte. Isso deve dar muito problema para a Receita, né? Exatamente. Nem sempre isso fecha e hoje ela tem mecanismos para cruzar essas informações, né? Eu acho que talvez isso interesse a um público menor, mas enfim, eu acho que é importante, né? Investimentos e renda no exterior. Como ficam os contribuintes que têm aplicações fora do país? Declarar renda, declarar ganhos no exterior, ficou mais difícil, ficou mais complexo, está mais fácil? Então, essa questão dos investimentos que são feitos, a questão da informatização, hoje ela é em tempo organizado pela Receita Federal junto com os bancos. Então, quando nós pegamos a declaração pré-preenchida, essas informações elas já vêm diretamente da parte bancária. Então, de certa forma, acaba sendo um facilitador essa parte da informatização do software da Receita Federal. Sim. Bom, nós falamos muito de malha fina aqui desde o início do programa, né? Quem caiu na malha fina? Quem, por alguma razão, caiu? O que deve fazer para regularizar a sua situação? Não vai ser preso por isso, não vai ser... Né? Ele pode resolver essa pendência com a Receita. Pode. Normalmente, após cair em malha fina, o contribuinte ele recebe uma informação, uma notificação por meio do acesso ao ECAC, né? Então, com a sua senha Gov, o contribuinte acessa essas informações e a Receita normalmente ela traz todo o passo a passo, o que ela identificou caiu na malha e dá um prazo para o contribuinte poder regularizar, né? Fazer a retificação da sua declaração. Então, como nós falamos no início, a Receita ela vem trabalhando no aspecto mais de cooperar com o contribuinte, no sentido de evitar o litígio. Então, normalmente, quando uma declaração cai em malha fina, o contribuinte acessa ali o seu acesso ao ECAC, mediante o Gov, e ali vem o que caiu em malha fina e o que a Receita está solicitando para o contribuinte apresentar. Normalmente, né, após a apresentação, como hoje é tudo eletrônico, essas informações, rapidamente a declaração ela sai de malha, né? E é importante que o contribuinte, inclusive que tenha valores a restituir, mas a sua declaração caiu em malha, ele resolva isso porque senão ele não vai entrar naqueles lotes de restituição, ele vai entrar para um lote seguinte. Então, quanto antes ele resolver essa situação de malha, ele vai estar entrando novamente na fila para restituição. E ele vai saber que caiu em malha não só pelo ECAC, ele vai saber que ele caiu em malha porque ele vai receber uma carta da Receita Federal. E aí, às vezes, tu tem um prazo bem curto até para conseguir regularizar, porque a partir da notificação tem um prazo ali de 20 dias, de 30 dias, é algo assim. E para tu abrir um e-processo dentro do sistema da Receita Federal e anexar os documentos que constam lá na tua malha fina. Aí eles vão pedir para que tu coloque esses documentos dentro de um e-processo e aí tu pode ir acompanhando esse e-processo para ver o andamento dessa tua restituição ou se eles ainda vão pedir mais informações, mais documentos, né? Mas é cartinha de papel. E se a pessoa se mudou e a Receita ainda não tem o novo endereço? Aí complica um pouco. A cartinha vai para o endereço antigo. A cartinha vai para o endereço que consta nos dados, na base de dados da Receita Federal, que é a base de dados da tua última declaração. Da última declaração. O importante é sempre manter o endereço atualizado. Todos os anos, se houver mudança de endereço, fazer a comunicação via declaração para a Receita Federal. Né? Se tiver um problema, não vai receber a carta. E aí ou pode pelo complicar. ECAC, conforme o Bruno falou. O que é o ECAC? É o sistema da Receita Federal. Vai buscar no Google ECAC,
vai entrar no site ali da Receita Federal, vai fazer login com teugov.br, tem uma parte ali na parte do imposto de renda, né, restituições, tu vai entrar no meu imposto de renda também. A partir dali, eu acho que pode entrar direto no meu imposto de renda também, né? Aplicativo, né, também. Até posso fazer um complemento em relação a isso, porque essa parte do ECAC, nós como contadores temos ali absorvemos a responsabilidade de enviar a maior parte dos impostos de renda pelos contribuintes. E o que tem ocorrido? Além da questão da malha fina, vamos pensar numa questão anterior, que é o acesso a essa ferramenta para fazer a declaração, né? Nós temos ali o acesso Gov, onde tem o CPF, a senha desse contribuinte, que passa por alguns desafios, nós como profissionais, por causa da autenticação em 2 fatores, que é exigido ali pelo aplicativo do governo, pela validação, muitas vezes que tem que fazer a leitura facial. Então, isso é um fato que acontece, que surge muitas dúvidas do contribuinte, seja empresário, seja pessoa física, de ter que estar acessando esse aplicativo para fornecer o acesso para o contador. Então, qual que seria a orientação mais adequada? Sempre, ao invés de passar o acesso, o código de acesso ali para o contador, mas sim trabalhar via procuração para esse contador, né? Sim. Se torna muito mais seguro. E, além disso, também, no momento de fazer essa liberação ao contador, vai existir a necessidade de fazer essas validações, fazer essas liberações, que por mais que nós tentamos facilitar esse procedimento, essas entregas que o governo nos exige, existe esses pontos de atenção que geram retrabalho e um desgaste não só para o contribuinte, mas para o profissional também que está prestando esse serviço, porque ainda existe uma complexidade, apesar de toda a informatização, toda a automatização que está sendo feita pela Receita, essa parte de autenticação para trazer segurança, ainda assim é complexa, né? Então, muitas vezes a gente tem ali o acesso, vai logar, muda o tipo de permissão, a gente tem que pedir novamente para que seja feita uma validação facial. Então, isso não é uma coisa de determinado profissional, mas sim algo que ocorre com todos os profissionais da área contábil quando precisa fazer algum procedimento dentro do programa do governo, onde fica centralizadas as informações financeiras desse contribuinte, que é o portal ali do ECAC, junto à Receita Federal. Sim. O Bruno queria falar? Não. Não. Então é o seguinte, que conselho vocês dariam para quem... Todo mundo quer pagar menos imposto, né? Que conselho vocês dariam para quem quer pagar menos imposto dentro da lei? Eu gostaria eu trabalho muito com a parte de organização dos processos dentro das empresas de contabilidade, então tento sempre buscar um trabalho preventivo e digo isso também para o contribuinte. Então, o primeiro passo é organizar pensando nos seus dados cadastrais. Tem alguma alteração, está previsto, já organiza uma pasta para o imposto de renda, com comprovante de endereço ou com as informações que vão mudar. Próxima etapa, dependentes, definir, né, de forma preventiva, quem é que vai declarar. Muitas vezes eu vejo também que as pessoas acabam, muitas vezes, buscando profissionais diferentes. Então, os cônjuges, buscar o mesmo profissional facilita. Para poder ter uma visão do casal, né, da família. Casal, porque a Receita vai enxergar a visão da família. Mas... a Receita vai ver com essa lente. Só que muitas vezes o contador não vai conseguir ter essa visão que a Receita tem. E isso pode afetar. Então, assim, buscar, de repente, o mesmo profissional ou entregar, que é desafiador, as mesmas informações para contadores diferentes. Então, assim... esse ponto eu vejo que é extremamente importante, né? Então, buscar as informações do dependente, quem vai declarar, ter uma clareza e uma congruência nisso para ser informado na declaração. Como eu disse, não tem como fugir da Receita, a gente pode até fugir de um para o outro contador, mas para a Receita não vai fugir, que lá está centralizado. A questão é também de buscar informações sobre imóveis, os pagamentos que foram feitos. É importante ter uma organização... Imóveis antigos, que tem que atualizar o valor. Que tem que atualizar o valor. É muito comum... Isso paga imposto para atualizar o valor? Para atualizar o valor, não. Pode pagar depois se fizer a informação errada quando vender esse imóvel. Sim. Então, assim, se fez pagamento ao longo do ano e o imóvel é financiado...
cuidar para organizar essas informações para constar na declaração e não procurar ajustar pelo valor de mercado, né? Muitas vezes a tendência é, mas meu imóvel eu comprei e valia 100 mil, está valendo 300 mil, vou ajustar. Não pode, a gente tem que informar os valores mensais, né? Então, a organização em relação às despesas médicas, aos gastos de educação. Então, na dúvida, armazena tudo e entrega para o profissional para que ele avalie o que vai entrar, o que não vai. Sim. E, assim, a ferramenta do governo, ela traz a possibilidade de fazer essa sugestão do que é mais viável, se é a simplificada ou a completa, né? Então, ele já tem essa inteligência dentro da ferramenta deles, mas as documentações vão ser extremamente importantes para a gente conferir também com o que veio da pré-preenchida. Muito bem, agora vamos falar de um ponto que todo mundo gosta, é a restituição, né? Quem tem direito à restituição vai receber. Esse ano, a Receita reduziu de 5 para 4 lotes regulares de restituição, com pagamentos nas seguintes datas: 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto. É isso, né? Serão isso. 4... Mais o lote adicional ali em junho, que é referente ao cashback da Receita. É. Sim, a gente chama de cashback, mas é restituição. Mas seria o quinto lote esse, né? Exato. Quem recebe primeiro? Quem tem direito a receber primeiro? Os idosos recebem primeiro, acima de 80 anos, tem prioridade nesses recebimentos da restituição. Portadores de moléstias graves também têm prioridade. Recebem antes daqueles que declararam, digamos, no primeiro dia. Eles recebem no primeiro lote. No primeiro lote. A preferência Hoje ainda tem isso de quem entrega antes, recebe antes, ou não existe mais essa relação? Hoje em dia está tudo informatizado, né? Então, os sistemas eles estão mais inteligentes. Eles dão preferência nos primeiros lotes para quem tem a chave Pix cadastrada ali no CPF para receber a restituição. E quem faz a pré-preenchida também, tendo esses dois requisitos, a pré-preenchida, puxando a pré-preenchida, mas a gente já discutiu isso anteriormente, que tem que cuidar a pré-preenchida. Muita atenção aí, né? Muita atenção na pré-preenchida, mas fazendo a pré-preenchida, tendo a chave Pix e solicitando a restituição por Pix, tu também vai receber mais rápido. Vai ter uma restituição dos primeiros lotes. Então, complemento, a lei ela traz uma lista de ordem de prioridades, né? Então, aqui nós temos, com base na legislação, né, contribuintes com 80 anos ou mais, contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de alguma moléstia grave, né? Aqueles cuja fonte de renda principal seja o magistério, então também entra numa fila de prioridade, e quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber o valor via Pix. Então nós temos uma ordem legal, né? E também esses contribuintes que optaram pela pré-preenchida e pelo Pix também entram num lote de pagamento mais rápido. O Pix, assim como no cashback, é vinculado ao CPF. Ao CPF. Tá, a chave Pix tem que ser o CPF. A Receita não paga nenhuma outra chave que não seja o CPF, porque qualquer outra chave ela pode ser vinculada a qualquer outra pessoa. Claro. O CPF ele é único. Sim. A pessoa cria lá um e-mail qualquer e tenta receber. Tenta receber. Embora também haja, às vezes, né, clonagem, coisa e duplicação de CPF também, né? Mas é mais difícil, né? Mais difícil. O controle do CPF é muito maior e é a ferramenta que a Receita usa. Bom, nós vamos chegando aqui ao final deste programa. Vocês acham, assim, para a gente encerrar, temos um minutinho só, vocês acham que ficou mais fácil esse ano, simplificou? A Receita sempre diz que ficou mais fácil, que simplificou. Vocês têm essa impressão? Eu penso que cada vez mais está informatizado e ainda não se faz uma análise dessa declaração, mas ele traz, sim, as informações que foram prestadas dentro dos softwares do governo já para facilitar. Mas eu queria deixar, Irineu, algo muito importante para quem vai pagar imposto de renda e não tem como fugir de pagar imposto de renda. Quando tu faz a declaração completa, tu pode optar para quem tu vai destinar esse valor do imposto de renda. Então, se você tem valor de imposto de renda a ser pago, você pode definir se vai ser para o Estatuto das Crianças ou para a parte dos idosos. Perfeito. Então, é importante fazer esse destino. Muito bem. Nós vamos chegando aqui ao final do programa. Quero muito agradecer a participação da Priscila Castanha, do Bruno Ferreira e da Tatiele Perrone Gonçalves, que nos trouxeram aqui muitas informações, uma verdadeira aula aqui sobre imposto de renda. Acho que todos nós aprendemos bastante sobre isso. Espero que você em casa também tenha aproveitado todo esse conteúdo que nós tivemos aqui.
Quem não pôde assistir o programa vai poder ver depois lá no YouTube, nas reprises, enfim. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço também a audiência dos nossos telespectadores e vamos encerrando aqui a semana, desejando a todos uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda. Até lá.